Pedindo para falar do Auxílio Brasil, eu pensei em puxar cotas, mas já estou... Vamos falar do Auxílio Brasil, que eu acho importante. Porque, por exemplo, você levantou uma bola, né? Você falou, você paga o Bolsa Família e acaba sendo, de repente, um cabresto, porque aquele eleitor fica influenciado em votar em você. Você cria uma dependência, né? Você cria uma dependência. Ok, o próprio presidente Bolsonaro falava isso antes da eleição. Agora, que nome você dá agora a um Auxílio Brasil que quer criar um auxílio temporário até dezembro de 2022, ou seja, coincidentemente, todo ano eleitoral, de R$400, o dobro do que é o Bolsa Família hoje. Não que esse auxílio não seja necessário, eu entendo que é necessário. Nesse valor, só que Mas tem uma pandemia, depois de uma pandemia, as pessoas empobreceram, você tinha 14 milhões na extrema pobreza. Eu acho que existe, sim, quando a gente fala em justiça social, eu acho que esse conceito existe também, porque se você fala em milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas vivendo com menos de R$89 per capita, eu não posso imaginar que essa pessoa, o filho dessa pessoa, vai ter as mesmas chances e as mesmas oportunidades do que o meu filho, ou o seu, ou do Constantino, ou do nosso telespectador, não vai. Então, de alguma forma, o Estado tem que suprir isso, por isso que se chama Programa de Transferência de Renda. E não é para que aquela pessoa vire um refém, um dependente do Estado, é justamente para que aquela pessoa, e principalmente os filhos daquela pessoa, possam estudar, possam ter oportunidades melhores. Então, é uma questão de liberdade geracional, né? Que você possa ter uma evolução geracional, de uma geração para outra, não? Claro. Aí, de novo, tem que tomar cuidado com o monopólio dos fins. Eu também penso exatamente como você. A discussão é qual é o instrumento para dar mais empoderamento a essas famílias pobres. E aí, qual seria? Thomas Sowell, por exemplo, defenderia os vouchers, que é você permitir que essas famílias escolham colocar os seus filhos nas escolas que nós colocamos os nossos. Porque o filho de ninguém vai aqui para a escola pública. Tá bom, e quanto custaria isso? Mais barato do que manter uma escola pública. Bom, tudo bem que seja isso, então, que aquela pessoa tenha voucher que possa colocar o seu filho numa escola. Isso é uma escola, ideia liberal. Ok, mas essa pessoa tem que ter algum tipo de subsídio, ou tem que ter algum tipo de oportunidade diferente do que o meu filho tem, porque, enfim, a gente trabalha e pode proporcionar determinadas coisas. É preciso entender que a gente jamais vai ter, por exemplo, no mundo real, as pessoas, pegando como exemplo uma corrida de atletismo, a gente jamais vai ter as pessoas todas alinhadas e partindo do mesmo lugar. A partir do momento que você teria que colocar seu filho numa escola pública, você não teria que deixar a herança para o seu filho, porque ele já parte com uma vantagem. Eu acho o seguinte, se a gente consegue implementar tudo que a gente tem falado aqui de redução do tamanho do Estado, né, se o Estado deixa de onerar tanto, de dificultar tanto, a gente vai ter uma possibilidade de ter uma educação melhor, né, e acho até que eu sou a favor de uma cota, por exemplo, social para alunos de escola pública, enquanto você não tem um modelo que funcione melhor na educação e proporcione, de alguma forma, um pouquinho mais de igualdade. Deu para entender? Não, tudo bem. Eu acho que, enfim, você pode discutir os modelos, mas eu acho que tem um ponto que você precisa discutir um programa de transferência de renda e ele é necessário num país como o Brasil. Não, ele é necessário, mas a ideia é sempre essa. Ninguém nós vive com livrarmos dele um R$100 dia. por mês. Ele é necessário. É a história de não dar o peixe, ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Não dar o peixe e ensinar a pescar. Perfeito. Ele é necessário desde que exista uma porta de saída. E no Brasil o que a gente vê é que essa porta de saída não aparece. Nunca aparece. Só um detalhe lacomíssimo que você estava falando sobre escola pública, serviço público, ao mesmo tempo em que a gente falava aqui do pagador de impostos, do aumento extraordinário da arrecadação ano a ano no Brasil, Rodrigo, os serviços públicos pioram, os serviços públicos no Brasil são muito ruins. A OCDE tem uma planilha em que traça, o Brasil é o 30º ali, a Argentina, que está diante de um caos econômico nesse momento, está na nossa frente. O Uruguai não vou nem falar, não estou comparando aqui com os Estados Unidos, estou comparando com vizinhos aqui. O país arrecada muito, a gente gasta 40% pagando impostos, trabalhando 5 meses por ano e o serviço público é ruim. Queria só fazer esse complemento. E chamar a atenção que há uma correlação enorme, e não só correlação, causalidade nesse caso, porque nem sempre correlação é causalidade, entre o IDH, que mede exatamente essa questão mais social, a qualidade de vida das sociedades, e o índice de liberdade econômica, que mede a facilidade de fazer negócios, de empreender, de produzir e a segurança jurídica num país, a abertura comercial. Sabe onde o Brasil está no índice do IDH, medido pelo Heritage Foundation? Depois do 100º lugar. O Brasil é um país, lamento informá-los, socialista. Mas em liberdade econômica a gente, ainda está longe do ideal, mas deu uma melhoradinha. Não, nos últimos 2 anos, 3 anos.
Mas na era do PT piorou muito. E onde é que vocês acham que a gente vai acabar, então, no final de 2022, com isso que está sendo discutido agora? Então, a gente está discutindo abandonar a âncora fiscal do Brasil, embarcar num programa eleitoreiro que, quando chegar ao Congresso Nacional, sabe-se lá em quanto esse benefício vai ficar, sabe-se lá quanto você vai ter que lançar a mão de crédito extraordinário, enquanto você vai ter que furar o teto de gastos. Onde é que a gente vai chegar em 2022? O que restará do suposto governo liberal? Não, espero que não chegue ao final de 2022 nas mãos do PT, porque aí isso vai piorar muito. Não, pera lá. O Estado vai ficar mais inchado, as pessoas vão ficar mais dependentes. Não é uma discussão... O mesmo dos tucanos, que tem uma mentalidade social-democrata de Estado mais inchado também. Agora, mas essa mentalidade está sendo empregada agora? Que mentalidade? Em parte, só né? pra Mas gente entender. não temos um déspota esclarecido no poder, ainda bem. Ele não tem o poder da caneta mágica, até porque ele não está conseguindo governar por muita sabotagem do próprio Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, assim, tem uma agenda reformista que não é perfeita, que fica aquém do desejado pelos liberais e que na implementação, na execução, deixa muito a desejar. Nem sempre por culpa só do governo federal. Você toca num ponto crucial. Ele não governa por decreto, ele governa com o Congresso Nacional. Tá bom, e a gente sabe das artimanhas do Congresso Nacional quando quer sim sabotar uma agenda de governo, uma agenda do Palácio Planalto. Mas eu respondo a Amanda Temos mais um minuto. Eu respondo a Amanda de forma muito objetiva. Como vamos chegar no ano que vem? Talvez, Amanda, com uma decisão que é a seguinte: ou isso aí, que é imperfeito e a âncora fiscal deu uma balançada, ou aquele que diz que o teto fiscal não serve para nada e quer gastar tudo. E que se mira no modelo da Venezuela e da Argentina. Talvez seja mais honesto e transparente falar dessa maneira. Se porque for, o outro Amanda, faz isso na prática. Não, mas é porque o outro faz isso na prática e adota um discurso de responsabilidade fiscal. Não faz na prática. Vamos esperar até 2022 para saber se não vai fazer. 2 anos de Rodrigo Maia sentado na cadeira de presidente da Câmara, sabotando o Palácio do Planalto, sabotando a agenda de reformas e toda a agenda do Executivo. No primeiro ano não sabotou nada, não. Aprovou a reforma da Previdência. No primeiro e se você ano, quer um Estado enxuto, 2019. eficiente, que não atrapalhe a nossa vida, menos controlador, né, você precisa se livrar do PT. Não dá para aceitar a volta do PT, porque a gente vai contra tudo isso que a gente falou e concordamos. Né? É só olhar a Argentina. É só olhar a Argentina. É só olhar a Argentina e a situação lá está bem feia.